Para começar mais uma live, hoje eu vou trazer a Leone, que ela é especialista em finanças, e nós vamos falar sobre investimentos. Então, se você é uma das pessoas que gosta de assuntos como esse, essa live para você. Vou enviar o convite para ela e ela vai estar se apresentando. E quem de nós não precisamos aprender sobre finanças? As finanças, ela tem uma importância muito forte na nossa vida. Ainda mais depois que a gente vai querendo talvez ter uma casa. Seja bem-vinda. Olá. Olá, tudo bem? Tudo bem, Catarina? E você? Tudo certo? Prazer. Prazer, hoje nós vamos estar falando aí sobre investimentos. E me conta, por que você começou a estudar essa área? O que te fez encantar pela parte de investimentos? Bom, primeiro deixa eu me apresentar, né? Meu nome é Leoni Menezes, sou educadora financeira já há 3 anos, mas foi uma transição, tá? Eu sou aqui de São José dos Campos e comecei a empreender em 2014 como cabeleireira. Tinha o meu salão de cabeleireiro e passou um tempo, tive um problema de saúde, eu vendi o meu salão e voltei para o CLT. Passou mais um tempo, em 2017 para 2018, eu comecei a empreender novamente, junto com a minha família. E depois, quando veio a pandemia acho que deixou todo mundo de cabeça para o ar, né? E aí, o nosso negócio ficou muito complicado de dar continuidade. E foi quando eu fiquei assim, sem saber o que fazer. Não tinha norte, sabe? Não dava para voltar para o CLT, porque estava tudo fechado. Não tinha como o que fazer. E aí eu resolvi voltar a estudar. Ao voltar a estudar, comecei com assistência financeira. Comecei a fazer um curso, um treinamento para ajudar empresários a cuidar do financeiro home office, né? Eu já tinha trabalhado muito tempo com isso no CLT, tinha uma experiência, então fui pegar um método para que eu pudesse aplicar no home office. E aí o tempo foi passando e eu fui trazendo consultoria para os próprios empresários que eu atendia, trazendo conteúdos, informação, e tudo levava eles ao quê? A empresa estava indo bem, as coisas estavam dando certo, o dinheiro estava sobrando, ia fazer o que com esse dinheiro parado? Né? Aí eu falei assim, então vamos investir. Só que para investir, eles não tinham essa orientação e eu também não tinha. Aí eu fui estudar para isso. Então foi uma transição, né, que me levou para os investimentos, né, para essa ideia de mentorar pessoas a fazer os seus primeiros investimentos, a não deixar o dinheiro parado, a fazer a sua reserva, ou seja, a aprender a investir. E esse aprender a investir não é você se tornar, ir para a Bolsa de Valores direto, é você entender o conceito de investimento, saber o que você está fazendo, para você não ter problemas, porque muitas pessoas têm medo de investir porque acham que vai perder dinheiro. E pelo contrário, investir é para o futuro, né? Justamente para você ter patrimônio para o seu futuro. Então foi uma transição, foi um degrau de cada vez. Que bacana! E por onde que você começou? No caso, por onde que você indica, né, a investir para quem está começando e não sabe nada sobre investimentos? Então, dentro do nosso trabalho de mentoria, a gente sempre vai entender o que o cliente quer. Qual é o objetivo que você tem para a sua vida? Porque as pessoas, elas têm sonhos diferentes. Então, os investimentos, Catarina, sempre começa pelos seus sonhos. Aonde eu quero chegar? Porque quando você entende a família, ou entende aquele negócio, ou entende aquela pessoa, e o sonho dela, é mais fácil você
dar direção, direcionamento para um investimento correto. Então, não existe qual é o melhor investimento. Existe qual é o melhor investimento para mim, para os meus sonhos, para os meus objetivos. Então, a gente sempre começa pelo quê? Quais são os seus sonhos? Vamos entender aonde você quer chegar? Porque tem pessoas que querem comprar casa própria, tem pessoas que querem viajar ao mundo. Vou te dar meu exemplo, né? Eu quero viajar ao mundo e fazer cidadania para morar na Itália. Então, percebe? São objetivos diferentes. Se você tem sonho de viajar, de rodar o mundo, não faz sentido você fazer um financiamento, você ter uma casa própria e se endividar numa casa própria se você quer viajar. Então, qual que é o objetivo aí? Entender o meu sonho. Quanto tempo eu tenho para realizar ele? Quanto tempo eu quero realizar? Então, quando a gente pensa em por onde começar, a ideia é sempre entender o quê? A diferença dos investimentos. Qual é o investimento que vai me proporcionar segurança e quais são os investimentos que vai me proporcionar crescimento de patrimônio? Só que a gente precisa entender que eu não consigo crescer aquilo que eu não tenho. Então, primeiro eu preciso formar um patrimônio para poder multiplicar ele. Então, a ideia sempre é, comece pela sua reserva financeira, independente de qual seja o seu objetivo. Seja, o meu objetivo é para curto prazo, eu quero comprar um carro, eu quero comprar uma moto, eu quero comprar, começar um negócio, eu vou fazer a minha reserva financeira para que eu possa fazer para que eu possa ter a segurança de entrar nesse meu sonho com segurança, para que eu, no meio do caminho, eu não precise desistir desse meu sonho por um interpério da vida. Meu sonho de médio prazo, ou seja, vai acontecer daqui 5 anos, é um outro tipo de investimento. O meu sonho é para aposentadoria, o meu sonho é de longo prazo, eu estou pensando lá no futuro, então eu vou pensar em investimentos que vai me trazer, que eu possa demandar, prender eles por mais tempo dentro do investimento que eu escolher. Então, cada investimento está relacionado com o meu sonho, mas sempre eu vou começar pela minha reserva financeira. Minha reserva, a gente chama de reserva de emergência, mas eu gosto de chamar de reserva financeira, porque a reserva financeira ela vai servir para várias coisas. Ela vai servir para uma emergência, uma oportunidade, ela resolver um problema e repô-la novamente. Então, a reserva financeira, ela é o meu socorro em diversas situações ou a minha oportunidade. Às vezes eu preciso ter uma oportunidade de um negócio, então eu tenho uma reserva para isso, eu vou utilizar dela, eu vou emprestar ela para esse fim e depois eu vou repor novamente. A reserva financeira, ela nunca acaba, ela sempre precisa existir. Ela não é algo que você junta e depois você se desfaz dela. Ela é algo que você permanece para você poder entrar no seu sonho. Então, você quer viajar. Daqui para onde eu quero ir? Quanto que vai custar esse sonho? Quanto tempo eu preciso guardar? Isso fora minha reserva. Quanto tempo eu preciso guardar para chegar no meu objetivo no tempo que eu quero? E qual é o valor que eu preciso guardar? Aí eu vou escolher o investimento certo para isso. Então, vamos dizer que você queira viajar daqui 5 anos. É algo de médio prazo. Eu posso escolher investimentos que eu tenha maior rentabilidade para que esse valor, esse recurso, renda mais e daqui a 5 anos eu tenho um montante que eu preciso para realizar esse sonho? Beleza, desde que eu tenha a minha reserva financeira. Por quê? Porque se eu prender o meu recurso, o meu investimento, nenhum investimento que não tenha liquidez, e eu precisar, dentro da janela dos 5 anos, eu tenha uma emergência, da onde que eu vou tirar? Eu vou tirar do meu sonho, entendeu? Ou seja, se acontecer dentro da janela um problema, uma situação, eu vou olhar, vou falar o quê? Eu vou pegar emprestado de alguém? Ou eu vou tirar do meu... Eu tenho um exemplo, né, do que você está falando. Eu comecei minha jornada financeira faz 1 ano. E eu sempre
fiz dinheiro. Sempre fui uma pessoa que fiz dinheiro, porém eu não. Eu dei entrada no meu apartamento 4 anos atrás e tinha guardado 17 mil. Aí, no caso, o que que eu percebi? Tá, e aí fiquei sem dinheiro. Aí depois com a educação, que eu faço todo mês uma planilha financeira, e eu comecei lá em janeiro. Então, o dinheiro que eu guardei lá em janeiro eu ainda tenho até agora, até em dezembro. Então, eu não fiquei sem dinheiro. Sim. E isso faz muito sentido, as pessoas aprender a se disciplinar, né? Uma das coisas que eu aprendi, não que a gente não tenha que pagar as dívidas, mas eu jamais vou ficar sem dinheiro para pagar uma dívida. Antes eu já fazia isso. Uhum. Então, eu acho que essa parte de educação deveria vir da escola, né? Já desde pequenininho a gente deveria aprender, né? É algo que realmente a gente sempre questiona aí os nossos políticos, né? Eu tenho contato às vezes com alguns e a gente sempre questiona isso. Por que que a educação financeira não é algo que vem lá da educação básica, né? Por quê? Porque a criança, se ela aprende a lidar com o dinheiro desde cedo, ela com certeza ela vai ter uma gestão financeira da sua própria vida muito melhor. Ela vai se tornar um adulto muito mais consciente, primeiro, do valor do dinheiro, do valor do seu próprio tempo em relação ao dinheiro, e vai ter mais consciência daquilo que ele pode fazer com o dinheiro dele. As pessoas, elas são imediatistas, e por causa desse imediatismo, que é uma característica muito forte, principalmente de nós brasileiros, acaba nos levando para o endividamento, e não para sermos investidores. Então, o brasileiro ele tem uma característica de endividado e não de investidor. Contrário do americano, por exemplo. Não que não tenha americano endividado, mas o americano ele tem um perfil investidor que o brasileiro não tem. E agora, né, da pandemia para cá, Catarina, que as pessoas começaram a olhar mais para essa questão financeira, entender um pouco mais a necessidade de ter uma reserva financeira. E aí começaram a pensar um pouco mais no futuro. Por quê? Porque a pandemia trouxe essa, a gente diz assim, essa alerta, porque muita gente passou muita dificuldade na pandemia, porque não tinha um mês de salário guardado, não tinha 2 meses de salário guardado. Então, ou seja, é uma implicação muito grande. E a gente precisa começar pela nossa mentalidade. Não, a gente não está falando só de dinheiro. Eu sempre falo com os meus mentorados. Não é sobre dinheiro. É sobre a vida da gente. É sobre o nosso comportamento, sobre a nossa família, sobre o nosso tempo. Porque a gente pensa que tudo é sobre dinheiro. Não é. Finanças, ela é muito mais comportamental, é muito mais emocional do que exatamente sobre dinheiro. Quer ver um exemplo? Uma pessoa que ganha aí um salário mínimo, ela faz os trancos e barrancos para viver com esse salário mínimo. Né? Ela vai pagar tudo que ela tem que pagar, vai pagar os seus boletos, tudo, ela vai viver dentro desse um salário mínimo. Mas se ela não tiver uma mentalidade próspera, se ela passar a ganhar 5 mil reais, ela começa a gastar os 5 mil reais. Ela não pensa numa reserva, em guardar, em investir. Ela começa a consumir os 5 mil reais. E se ela começar a ganhar 20, ela consome os 20. Se ela ganhar 100 mil, ela consome os 100 mil. Tanto isso é prova e é fato que quantas pessoas que ganharam em Mega Sena, que ganharam em loteria, que ganharam Big Brother, que ganharam Fazenda, que 1 ano, 2 anos, 5 anos depois não tinha mais o dinheiro. Sejam bem-vindos quem está chegando, quem quiser fazer alguma pergunta também. E o que você observa que, às vezes, uma indicação de algum livro, ou de uma planilha, algo que pode facilitar para quem está assistindo, porque é muito costume. Eu, por exemplo, eu não tinha costume de anotar. Hoje, ali no meu telefone, eu tenho o meu grupo, eu anoto. Hoje eu gastei R$19 do Uber. Hoje eu gastei... Isso vai trazendo o quê? Consciência para a tomada de decisões, né? Sim. A gente divide o nosso treinamento de educação financeira, a nossa mentoria, em blocos. Então, como que começa a estrutura de uma mentoria de educação financeira? Porque a gente não vai direto para os investimentos.
Primeiro, a gente trabalha o nosso comportamento. Entender qual é o meu comportamento, quais são os meus valores em relação ao dinheiro. Porque todas as pessoas elas têm valores intrínsecos em si mesmas que vêm da infância, que vêm da onde ela cresceu, do meio que ela viveu, dos pais, genético. Valores em relação ao dinheiro. Quer ver um exemplo? Tem pessoas que elas dão um valor enorme para o conforto. Então, ela vai investir em quê? Em conforto. TV, sofá bom, casa boa. Isso é conforto. Tem pessoas que ela tem um valor de liberdade muito grande. Ela não quer saber de casa bonita, ela não quer saber de nada disso. Ela quer saber de viajar. Ela tá cara. Então, percebe? Tem relação com os seus valores. Ou você tem valor de liberdade, ou você tem valor de conforto. Tem pessoas que têm valor de status. Ou seja, para ela, um iPhone vale muito mais do que o dinheiro no bolso. Então, quando você entende os seus valores, você entende como que funciona a sua mente em relação ao dinheiro, você entende o que é importante para você. Quando você entende o que é importante para você, você vai direcionar, canalizar parte do seu recurso para isso. E quando você quer realizar sonhos nesse sentido, você vai trabalhar o que? A organização financeira. Então, aí já vem mentalidade, organização financeira. O que é organização financeira? É um método simples de olhar para minhas finanças, ver qual é o meu comportamento financeiro, anotar as coisas que eu faço, entender se aquilo faz sentido, eliminar aquilo que não faz sentido, manter aquilo que para mim eu não abro mão, que são os meus valores, e organizar para que eu mantenha o meu padrão financeiro dentro do limite do meu financeiro, para que eu possa investir, porque se eu gastar tudo que eu ganho, como que eu vou investir? Eu nunca vou investir se eu não fizer sobrar, ou se eu não gerar mais renda. Então, a pessoa ela tem dois caminhos. Ou ela economiza, ou ela gera mais renda. As duas coisas juntos é um cenário ideal. Ah, Leonie, mas você está querendo dizer então que a gente tem que viver na escassez? Não. Estou dizendo que quando a gente muda o nosso comportamento, a gente gasta com o que é importante e não com o que não é importante. A gente observa isso naquele livro que eu tenho lá no meu Instagram. Quem quiser olhar lá, tem uma live minha lá, falando sobre a mentalidade financeira, né? Então, a gente vai fazer uma análise daquele livro Mente Milionária, né? Mente Milionária. Por quê? Porque lá ensina 17 chaves, né? 17 arquivos de riqueza que você pode acessar para você ter uma vida mais próspera. Aquele livro Pai Rico, Pai Pobre, ele também vai ensinar você esse caminho do investimento, né? Então, são livros que a gente pode aprender muito com eles para poder gerar riqueza. E a partir do momento que eu gero riqueza, aí eu preciso aprender o quê? A multiplicar essa riqueza. Porque uma coisa é eu ter um controle financeiro, eu ter um domínio do meu financeiro, e a outra coisa é eu multiplicar as minhas finanças, eu multiplicar o meu patrimônio. São coisas diferentes. Porque às vezes eu posso ter dinheiro sobrando, tá na poupança. Se tiver na poupança, estou perdendo até para a inflação. Percebe? E no caso hoje, como que você atua? Como que as pessoas podem entrar em contato? Eu vou postar depois também no YouTube essa nossa live. O que você oferece para as pessoas? Então, hoje eu ofereço uma mentoria de educação financeira. Em 30 dias você organiza o seu financeiro. Então, é um método chamado CO2Rs, onde você consegue organizar o seu financeiro, controlar através de rotinas financeiras. Você aprende a ter rotinas financeiras de forma leve, porque as pessoas elas não querem ter trabalho, Catarina, elas não querem que aquilo se torne uma dor para ela. Então, a ideia é que você entenda a necessidade de que tem que fazer, não adianta. É igual como se fosse assim, se você quer ter um resultado físico, você precisa se alimentar bem e fazer atividade física.
Ou você faz ou você não faz. É uma escolha. Educação financeira, cuidar das finanças é uma escolha. Só que existem métodos que você pode adotar na sua vida que vai facilitar isso. Porque quando a gente não tem um método, a gente desiste no meio do caminho. A gente, não está dando certo, não estou entendendo nada, aí eu desisto no meio do caminho. O que você faz, por exemplo, de anotar todas os seus gastos, mandar para o grupo, entender o que você está gastando, é o primeiro passo para você entender qual é o seu hábito financeiro. E a própria planilha também, né? No final de mês, saber o que já foi pago, o que não foi pago, onde está tendo mais gasto, variável. Isso mesmo. Essa que é a ideia, você entender quais são os seus custos fixos, aquele que não vai mudar, aquele que é aquilo mesmo, não tem jeito. Vamos pegar aí uma família que paga aluguel, financiamento, água, luz, telefone, isso não muda, todo mundo precisa disso. Mas quais são os variáveis? Os variáveis é que são os que a gente precisa dar mais atenção, porque são os variáveis que muda a nossa rotina financeira. E aí, a partir disso, quando eu consigo fazer esse controle financeiro, eu tomo decisões. Porque não adianta eu anotar tudo que eu faço e eu não tomar decisões em cima disso. Né? Porque a decisão é que vai fazer. Vamos pegar aqui um exemplo. Você anota tudo que você gasta. Aí você faz aquele balanço da sua planilha e você descobre que você ganhou 10 mil reais e gastou 5 mil. Uau, tá sobrando 5 mil. O que eu vou fazer com esses 5 mil? Vou no shopping gastar. Não. Eu posso ir no shopping? Sim. Mas eu vou gastar os outros 5 mil? Eu posso dividir isso. Eu posso canalizar isso para sonhos. Qual é o meu sonho? Meu sonho é viajar? Quanto que eu preciso para viajar? Nossa, eu preciso de X valor. Daqui a tanto tempo. Então, eu vou direcionar uma parte desse recurso para um investimento que vai fazer eu alcançar o meu objetivo de viajar mais rápido, né? Ou dentro do tempo que eu quero viajar. Então, são métodos que a gente adota que vai nos ajudar a mudar a nossa mentalidade, organizar o nosso financeiro em 30 dias e investir para o meu objetivo. Então, o investimento entra agora. Qual investimento é o investimento certo? Depende do meu objetivo. Meu objetivo é um objetivo de longo prazo? Eu posso investir em renda variável. Eu posso ir para ações, posso ir para fundos imobiliários, posso ir para ETFs, eu posso ir para investimentos de longo prazo. Mas o meu objetivo é para daqui a um ano trocar de carro? Então não faz sentido eu colocar o meu investimento num produto que só vai vencer daqui a 5 anos, porque eu vou perder dinheiro se eu resgatar esse recurso antes do tempo. Então eu tenho que olhar qual é o meu objetivo, entendeu? Muito bom. Para quem está assistindo, vai ficar gravada também. Já segue também a Leone, né? Que é uma educadora financeira. E quero te convidar também para participar de outro encontro, né? Outro movimento também. Acredito que hoje já ficou... As pessoas conseguiram, né? As que vão assistir também, ficou bem claro essa questão. Então, é importante, então, só para a gente fazer um fechamento. Começar por uma reserva de emergência, né? Ver a própria prioridade e tendo uma organização semanal, mensal, e depois vai pensando aonde vai investir com base no seu objetivo. É isso? Isso mesmo. Ou seja, seguindo esse passo a passo, não tem como não dar certo. Logicamente que aí você vai precisar se aprofundar em alguma dessas áreas? Sim. Eu preciso me aprofundar no quê? Na minha mentalidade? Eu preciso olhar como que eu estou me comportando em relação ao dinheiro? Porque tem pessoas que gostam... Lembra daquele filme, daquela moça que... Eu esqueço o nome daquele filme, que ela tinha compulsão por gastar, né? Ela não conseguia... Ela passava numa loja, os manequins chamam ela para gastar. Então, tem pessoas que precisam trabalhar o comportamento, a mentalidade. Tem pessoas que elas precisam trabalhar a organização dela, a rotina dela financeira, para ela conseguir olhar para o financeiro dela com mais atenção.
E tem pessoas que ela já faz isso muito bem, ela não tem compulsão por compra, ela consegue fazer sobrar dinheiro, ela consegue gerar riqueza, né, com o seu trabalho e etc. Ela consegue organizar o seu financeiro, faz sobrar, mas não sabe investir. Não sabe onde colocar, deixa na poupança, coloca num investimento ruim, tem medo de investir, então ela coloca debaixo do colchão. Tem pessoas que põem dinheiro no cofrinho. Sem brincadeira, eu conheço. Gente, quem põe dinheiro no cofrinho está perdendo dinheiro todos os dias. Nossa, Rani, mas eu estou juntando dinheiro. Você está juntando, mas existe. Acho que a internet parou, minha bateria também está no fim. Trazer um encerramento.